dando início à nossa oração do dia, à reflexão do Evangelho do dia. Como eu estava dizendo, hoje é dia, então, de Elizabeth da Trindade, uma santa carmelita que morreu também muito jovem, com 26 anos. Desde pequena, quando o seu pai faleceu, ela era bem criança. Quando assim que o pai faleceu, o desejo do seu coração era se entregar a Deus, era se doar para Deus. E quando o pai morre, ela já fala para a mãe: mãe, eu quero me consagrar a Deus, né? E a mãe ali, com 16 anos, ela disse para a mãe dela: mãe, eu quero me consagrar a Deus. E a mãe queria muito que ela casasse. A mãe desejava muito que ela casasse. Tinha muitos pretendentes bons para ela, né? Ela era uma jovem muito espontânea, muito de iniciativa, tinha um temperamento muito forte, era uma mulher colérica, líder, muito forte, a liderança nela era muito forte, né? Então ela queria de todo jeito desbravar e fazer as coisas acontecer. Então Santa Elizabeth vai para o Carmelo com 20 anos, quando a mãe abençoa. E aos 26 anos ela morre. Só que antes dela ir para o Carmelo, sabe o que ela rezava? Gente, eu fiquei encantada quando eu li isso. Santa Elizabeth da Trindade, ela pedia para Deus assim: Deus, eu não quero chegar no Carmelo para viver uma vida de santidade, mas eu quero já desde agora experimentar uma vida de santidade. Era essa a oração que ela fazia todos os dias. Ela pedia a Deus: Deus, faz do meu coração a tua casa. E quando ela chegou no Carmelo, esse nome, né, Elizabeth, quer dizer casa de Deus, morada de Deus, Deus habita em mim, né? Então, a madre, quando a acolheu, já viu no nome dela um nome muito forte, já viu no nome dela um nome profético, de algo que poderia abençoar a vida do Carmelo, mas seria também um sinal para a igreja. Então, quando a acolhe, né, ela já tinha esse costume de chamar ela de Elizabeth, a casa de Deus, Deus habita em você, né? Então, eles já viam nela uma presença muito forte de Deus na sua vocação. Então, hoje, eu queria convidar você que tem disponibilidade, claro, né? Aqueles que têm disponibilidade. Depois você entra no site do Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo tem um vídeo falando só sobre a vida de Santa Elizabeth. E é importante a gente ouvir dos santos, porque eles são sinais de Deus falando conosco, trazendo para nós que nós também temos a capacidade de viver a santidade ainda nessa terra, ainda neste tempo. Então, se você tem condições hoje, reze. Tem uma oração dela muito bonita, que inclusive eu li também. Aqueles que tiverem condições, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar essa oração para vocês. A oração se chama Elevação à Santíssima Trindade. É uma oração bem curtinha que dá para você rezar até mesmo hoje à noite, antes de dormir, às vezes durante o dia. Ela faz uma prece muito profunda, pedindo a união da Trindade com o nosso coração. Então, assim, eu já deixo aqui também essas duas dicas para vocês durante o dia, que vai ajudar e alimentar a espiritualidade de vocês. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha habitar no nosso coração, na nossa mente, nos dando a graça de um entendimento da palavra de Deus. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Glória a Deus, que bom que nós estamos aqui pedindo essa presença do Espírito que venha tocar, principalmente no nosso entendimento.
que nesta manhã nós possamos deixar o Espírito livre para trazer clareza da palavra de Deus para nós. Amém? A palavra então está em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, dos versículos de 1 a 6. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, dos versículos de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos. Mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e a jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a te dizer: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Olha, gente, parece que é tão forte isso, né? Parece que está indo de encontro ao jejum de Daniel. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje o Senhor vem nos exortar sobre escândalos. E Ele vem já dizendo no início que escândalos podem acontecer. Isso é inevitável que aconteça, como imprevisto, né? Como uma coisa que você não estava esperando. Tudo isso pode acontecer. Porém, Ele vem dizer: mas ai daquele que produz, que provoca um escândalo. Ai daquele que traz um escândalo à luz e fere aqueles que são pequeninos. Aqui a palavra vem dizer para nós escândalo. Essa palavra no grego, escândalo, ela quer dizer pedra de tropeço. Ela quer dizer aquela pessoa que a fez cair. Então, para nós, o escândalo é como se a gente provocasse a queda de várias pessoas. Certos escândalos desanimam o outro, motivam o outro a parar e, principalmente, enfraquece a fé do coração de outras pessoas. Então, Jesus está dizendo dos pequeninos. Quem são os pequeninos? São os recém-convertidos. Pessoas que têm o emocional mais fragilizado, pessoas que não têm uma convicção formada dentro de si. É Deus que eu quero, é Deus que eu busco, é com Ele que eu quero ficar. Pessoas que ainda não têm o olhar voltado para Deus, mas que olham muito para os outros. Então, Jesus está dizendo aqui: ai daqueles, ai desses que têm a fé formada, que são homens meus, que levam o meu nome, que proclamam a minha palavra, que estão à frente da minha igreja e provoca escândalo. Esse provocar escândalo não vamos dizer assim, a pessoa que por propósito, né, ela abala a fé de muitas pessoas e faz muitas pessoas desistirem de caminhar com Deus. A gente vê não só na igreja, né, na igreja católica, mas a gente vê no meio cristão muitas coisas acontecendo, né, com padres religiosas, nas novas comunidades, nos movimentos, nas pastorais, né, dentro dos ministérios da igreja. Muitas pessoas que já caminham há tempo e, infelizmente, acostumam com uma vida de pecado. Outro dia me perguntaram: por que a gente faz exame de consciência todos os dias? Por que é importante fazer o exame de consciência todos os dias? Veja que o exame de consciência, ele mostra
quem eu sou. Por isso é importante que se faça um bom exame de consciência. Na liturgia da palavra de Deus, um dos primeiros momentos da liturgia é o ato penitencial. É o momento da gente reconhecer quem a gente é, os pecados que a gente cometeu e pedir perdão a Deus. Não é só o momento de você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, mas é hora de você olhar para dentro de você e falar assim: eu tenho caminhado longe de Deus. Eu tenho feito isso longe de Deus. O exame de consciência, ele nos previne, ele nos alerta de muitos pecados graves, de muitas coisas que podem nos fazer cair. E há quedas que dificilmente a gente se levanta. Há quedas que a gente leva que dificilmente a gente consegue ter força para sair dela, né? Traição, mentira, uma vida totalmente dupla, né? Que é o que acontece muito. Vida dupla. Aqui eu sou uma coisa e lá eu sou outra. Aqui eu não concordo com uma coisa, mas ali eu concordo com tudo, deixo tudo livre. Então Jesus está dizendo dessas pessoas aqui na palavra, ele diz assim que é preferível essa pessoa amarrar uma pedra e se lançar no rio. E aí ele diz também, os apóstolos então, depois de ouvirem Jesus, os apóstolos depois que escutam essa explicação de Jesus, essa chamada de Jesus, porque aqui Jesus chama a atenção, depois que eles escutam isso, eles falam, né? Senhor, os apóstolos dizem ao Senhor, aumentai a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te ao mar. O que Jesus está dizendo aqui para eles? Quando eles pedem, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me faz ser uma pessoa que acredita em Ti. Porque até essa graça nós dependemos do Espírito Santo. Essa graça sobrenatural que vem sobre nós, sobre o nosso coração. Que vem sobre o nosso coração. Essa graça, gente, nós precisamos entender. Eu não acredito em Deus somente pelo meu esforço, mas eu acredito em Deus por essa graça que vem sobre a minha vida. Sobre essa experiência diária que eu tenho com Deus, aonde Deus se manifesta, aonde é Deus que se revela ao meu coração, eu vou vivendo aquilo com Ele, eu vou me aproximando dele e eu vou entendendo que é Ele que é Deus, não eu. É na convivência, é no relacionamento, é na prática diária, em todos os momentos eu lembrar quem é Deus, Ele vai então alinhando o meu interior pela graça. A graça, gente, é esse dom invisível que atua na minha vida, que movimenta a minha vida, que trabalha a minha vida, que forma a minha vida. Quando eu acredito que é Deus que faz, quando eu acredito que é Deus que age, eu não coloco empecilhos para aquilo acontecer. Quando eu acredito que é Deus que vai manifestar, eu não preciso ter medo. É Ele que vai manifestar. É a graça dele que vai vir. Então, é Ele. Quando nós colocamos, né, muitas das vezes, os nossos olhos, a nossa condição, mas vou dar um exemplo, como Moisés, quando ele se depara com a sarça ardente, qual é a fala de Moisés para Deus? Ai, Senhor, eu não sei falar. Como se ele que fosse fazer alguma coisa. Como se ele que fosse quebrar o coração do faraó. Como se ele que fosse, né, com a força dele, com a inteligência dele, não. Ali, a mesma coisa, a Virgem Maria, ela fala também isso. Como se dará isso? Porque eu não conheço o homem. Tipo, ela já coloca ali diante de Deus, diante do anjo, a sua humanidade. Peraí, até onde eu posso ir é aqui. E aqui eu não conheço o homem. E aí então o Espírito vem. E o anjo diz, né? O Espírito virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te revestirá. Pois para Deus nada é impossível. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de cumprir essa missão? Será que eu vou dar conta de educar um filho? Será que eu vou dar conta de assumir um projeto de Deus?
Será que eu vou dar conta de pregar a palavra de Deus, de me envolver com algum projeto divino? Será que eu vou dar conta de abrir uma loja, abrir um comércio, dar conta de tocar uma empresa? Será? Presta atenção que eu vou te dizer. Se isso está dentro dos planos de Deus para a tua vida, eu quero trazer essa verdade para você. Não será você que vai cumprir, mas é Ele que vai fazer na sua vida. O que você precisa é só não atrapalhar. O que você precisa é simplesmente isso. Não atrapalhar a ação de Deus. Danusa, mas como eu não atrapalho a Deus? Obedecendo. Veja que o Senhor aqui dá uma exortação no início. Não cause escândalo. Não cause escândalo. E aí os apóstolos fazem um pedido. Senhor, aumenta a minha fé. E aí ele diz, se realmente vocês acreditassem, porque o que é a fé? Lá no livro de Hebreus vem dizer para nós, a fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. É eu acreditar em Deus. Porque Deus eu não vejo, Deus está em mim. Eu não ponho a mão diretamente falando em Deus, mas Deus habita em mim. Eu acredito nisso. Gente, senão eu não estaria aqui. Eu não seria quem eu sou. Se não fosse a graça, o dom de Deus em mim. E aí os apóstolos, quando pedem isso, quando falam isso, aumenta a minha fé. E aí Jesus responde, se vocês tivessem fé, vocês estariam muito longe. Vocês viveriam totalmente diferente. Veja, o Senhor traz para nós uma palavra dizendo que somos livres. Mas a gente vive preso. A gente vive condicionado numa prisão afetiva, emocional, financeira. A gente não vive verdadeiramente livre. A gente fica preso na comida, a gente fica preso na vaidade, a gente fica preso em amizades, a gente fica dependendo de afirmação das pessoas. Mas Jesus disse que eu sou livre. Vocês entendem que a gente não vive, a gente não acredita. Essa é a verdade. Porque se a gente acreditasse, nós seríamos muito, gente, mas muito diferente do que a gente é hoje. Nós teríamos reações muito diferentes. Nós amaríamos mais, nós viveríamos intensamente tudo que Deus tem nos provocado. Nós não nos fecharíamos tanto igual a gente tem se fechado. No mundo, a gente tem se fechado muito. A gente tem medo das pessoas, o que elas vão falar de nós. Gente, o que uma pessoa pode falar de mim que vai mudar a minha vida? O que muda a minha vida é o que Deus já determinou sobre mim. A minha identidade, quem deu foi Deus. Então eu preciso deixar essa força sair de dentro de mim, esse dom sair de dentro de mim. Se ele fala que eu sou filha dele, herdeira dele, eu preciso andar como uma pessoa que herdou uma grande herança. Então eu preciso andar certa de que eu sou uma mulher rica. Sou uma mulher rica. Eu sou uma mulher rica de Deus. Deus está dentro do meu coração. Do lado de fora, talvez, eu possa não ter o que eu quero. A casa que eu quero, o carro que eu quero, o trabalho que eu quero. Mas o meu coração, ele precisa viver a essência, a verdade. Eu preciso trabalhar isso daqui, ó, principalmente aqui, ó. Principalmente aqui. Aqui está o lugar onde a verdade precisa habitar. A verdade de Jesus. A verdade de quem nós somos de fato. Dai-nos essa graça, Senhor. E que a gente hoje possa deixar fluir esse manancial da graça de Deus dentro de nós. Não é pela tua força, mas é pela graça de Deus. Não é somente pelo teu esforço. Lembra do jejum de Daniel, a formação que eu dei. Nós fazemos a nossa parte e Deus vem com a graça. Gente, a nossa parte é muito pequena, perto daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Amém? Quero convidar você então a entregar todo o seu dia, toda a sua vida ao Senhor. E assim como este evangelho é um evangelho muito forte, engraçado, né, gente? Que parece que tá tudo casando com o jejum de Daniel, as liturgias. Eu não sei vocês, mas eu tenho percebido isso. E a gente não preparou nada,
com relação a isso, tá? Hoje está sendo tudo providência divina. Ele quis unir tudo, porque Deus quer falar conosco. Deus quer falar. Traga no seu coração, então, né? Traga no seu caderno de oração aquilo que Deus falou com você hoje, aquilo que Deus está trazendo ao seu coração. Anote, coloque aí, escreva o que Ele tem te instruído para esse dia de hoje, as palavras dele, tá bom? Que essa graça de Deus esteja cada vez mais transbordando em seu coração. Quero lembrar vocês, né, que hoje, se Deus quiser, nós estaremos rezando e eu queria convidar você para nós estarmos juntos. Se vocês puderem, eu vou fazer 12:30. Muita gente me pediu, falou, Danusa, há uma hora eu estou entrando no trabalho, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Há uma hora eu queria rezar com você. Eu recebi muitas mensagens ontem das pessoas me pedindo para fazer 12:30. Então, 12:30, hoje às 12:30, eu estarei entrando para a gente poder rezar o Salmo 23, nosso jejum de Daniel. Então, 12:30, se você quiser companhia, presta atenção. Se você quiser companhia para rezar, entre 12:30. E depois, à noite, nós estaremos juntos novamente no nosso jejum de Daniel. Vamos lembrar os recadinhos de hoje? Que são bastante, hein, gente? Então, hoje no jejum de Daniel, o ato concreto é perdoar. Quem puder, na reflexão do Evangelho do dia, hoje, dia de Santa Elizabeth da Trindade, quem puder depois também olhar, né, no site do Padre Paulo, um pouco sobre a vida dela, vai ajudar muito vocês. Depois eu mando também a oração, se vocês quiserem, eu mando lá no Telegram, quem me acompanha lá, eu mando para vocês a oração, tá bom? A oração para que vocês possam fazer hoje. Eu fiquei encantada com essa oração, falei assim, eu vou indicar ela pro pessoal, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, enche o coração de vocês de esperança. Que o Senhor ajude vocês hoje a serem pessoas santas. Santas, santas, separadas para Ele. O santo, ele vive assim, separado para Deus. Deus abençoe. Um bom dia com Jesus, Maria e José.